Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Vamos começar então com a TechCrunch. O Lorenzo Franceschi Beschierai trouxe uma notícia sobre a Apple, né? Corrigir uma falha de segurança dia zero. Isso, dia zero. Quer dizer, uma brecha que já estava sendo usada antes mesmo da Apple saber, né? E parece que usaram um spyware chamado Paragon. Exato. E o alvo, pelo que entendi, foram jornalistas na Europa. O ataque vinha por links maliciosos do iCloud, tipo em fotos ou vídeos. Pois é. E o curioso aí é o tempo que levou, né? A correção saiu lá em fevereiro, no iOS 18.3.1, mas a Apple só falou publicamente disso, 4 meses depois. Nossa, 4 meses? É. E coincidiu justamente com a publicação de um relatório do Citizen Lab que expôs esses ataques. Então fica aquela discussão, sabe? Sobre a transparência da Apple. Demoraram para comunicar uma falha que já estava sendo explorada ativamente. Meio complicada, né? Com certeza. Bom, mudando de assunto, mas ainda em segurança. Agora de hardware. O M-Smash, lá no Slashdot, via The Verge, publicou um alerta da Anker. Ah, sim, eu vi isso. É sobre power banks, né? Isso mesmo. Um recall gigante, mais de 1,1 milhão de unidades, do PowerCore 10.000, aquele modelo A1263. Nossa, 1,1 milhão é muita coisa. Muita coisa. E são modelos vendidos lá nos Estados Unidos entre 2016 e 2022 pela Amazon, Newegg e eBay. O motivo é bem sério. Risco de incêndio. É problema na bateria de íon lítio, né? Super perigoso. E não é só um risco teórico, pelo visto. Não mesmo? A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos já tem registro de 19 incidentes. 19? Caramba! É. Incluindo incêndios mesmo e explosões. Já causaram queimaduras leves e mais de $60 mil em danos materiais. Uau! Então quem comprou esse modelo precisa ficar muito atento. Exato. Tem que verificar o número de série lá no site da Anker e, claro, parar de usar imediatamente se for um dos afetados. É bom dar uma olhada. Com certeza. Segurança em primeiro lugar. Agora, voltando para software e segurança. O Andrew Orr, do Apple Insider, publicou uma matéria baseada numa investigação do Tech Transparency Project. Parece que as lojas de apps, tanto da Apple quanto do Google lá nos Estados Unidos, ainda têm VPNs que, digamos, escondem a origem chinesa. Isso é preocupante. E algumas dessas VPNs teriam até ligações com a Keyhole 360, aquela empresa que sofreu sanções dos Estados Unidos por causa de laços militares. Exatamente essa. O ponto é que são apps que prometem privacidade, né? O VPN serve para isso. Pois é, esse é o paradoxo. A pessoa baixa achando que vai proteger os dados, mas na verdade pode estar enviando tudo direto para o governo chinês por conta das leis lá. E o pior é que a Apple e o Google acabam lucrando com isso, né? Com as assinaturas dos anúncios dentro desses apps. Sim. Apps como Turbo VPN, XVPN continuam lá, disponíveis, faturando milhões. Fica uma situação meio contraditória com as próprias políticas de privacidade e segurança que eles tanto divulgam, né? Verdade. Bem complicado. Mudando de tema agora, vamos falar de tablets. O Brad Snyder, do Android Central, trouxe novidades da Onyx. Onyx Books, né? Aqueles com tela e-paper. Isso. Lançaram o Bookstab XC. A grande novidade é a tela e-paper colorida de 13.3 polegadas. É a tecnologia K-Lido 3 e-Ink. Ah, interessante. E ink colorido em tela grande? E como ele é? Super fino, 5.3 milímetros. Roda Android 13 e tem acesso normal à Google Play Store. Legal, mas imagino que seja um produto bem de nicho, né? Totalmente. A ideia é juntar o conforto da leitura no e-paper, agora com cores, com a versatilidade do Android. Só que o preço, né? Já imagino. Exato. Começa em $820. Isso coloca ele na mesma faixa de preço de um iPad ou um Galaxy Tab top de linha. É, e com certeza o processamento não chega nem perto, né? E o Android 13 já não é o mais recente. Pois é. Então, é realmente para quem faz muita questão da tela e-ink e está disposto a pagar por isso, abrindo mão de performance. Entendi. Bem específico mesmo. Agora, uma notícia que deu o que falar direto da ZDNet. Sam Altman, o CEO da OpenAI, publicou um artigo com uma visão bem audaciosa. Ah,
o Altman sempre causa, né? O que ele disse dessa vez? Ele afirmou que a superinteligência artificial, aquela IA que supera e muito a capacidade humana, está perto. Talvez já na década de 2030. Década de 2030, nossa, isso é logo ali. Ele acha que vai ser como uma mudança brusca? Não, ele acredita que a transição vai ser gradual. Mas ele usa uma linguagem quase profética, sabe? Comparando a chegada dessa superinteligência a um evento transformador para a humanidade. Isso com certeza reacende todo o debate sobre a AGI, a inteligência artificial geral, e a superinteligência. Divide muitas opiniões no mundo da tecnologia, né? Com certeza. E uma das críticas que sempre aparece é que, beleza, ele fala da possibilidade de renda básica universal para lidar com a perda de empregos, mas... Mas faltam propostas concretas, né? Como isso funcionaria na prática? Como lidar com toda a disrupção social e econômica que uma tecnologia assim poderia causar? Fica muito no campo das ideias. Exatamente. É um debate importante, mas que ainda parece longe de ter respostas claras. Verdade. Agora, trazendo a notícia para mais perto, para o Brasil, o Igor Almenara Carneiro, lá do Tecmundo, reportou algo bem impactante. Sobre o aeroporto de Guarulhos, né? Isso. As operações de pouso e decolagem foram suspensas na noite de 11 de junho. O motivo? Drones. Drones. Mas drones comuns ou... Aí que tá. A Polícia Federal confirmou. Eram drones usados para tráfico de drogas. Caramba! Tráfico de drogas usando drones no maior aeroporto do país. Pois é, e a escala era absurda. Segundo a matéria, cada drone carregava cerca de 55 quilos de cocaína. 55 quilos? Em cada um, nossa. E não era só para transportar. Os criminosos também usavam outros drones para monitorar a movimentação da polícia. Teve perseguição, eles conseguiram fugir, mas a droga foi apreendida. Que loucura! E o impacto no aeroporto? Foi grande. Foram 46 minutos de suspensão total das operações. Isso afetou 35 voos. Teve 6 cancelamentos e muitos atrasos significativos na Latam, Gol, Azul, um caos. Imagina. Uma situação muito séria mesmo. Muito séria. Mostra um novo nível de ousadia do crime organizado, né? Com certeza. Bom, ainda falando de ameaças, mas voltando para o mundo digital. Um alerta de cibersegurança da TechRadar Pro, com base numa pesquisa da Kaspersky. O que descobriram? Hackers estão usando anúncios no Google para promover um site falso do DeepSeek. Sabe aquela ferramenta de IA? Sei, sim. E o que o site falso faz? Ele oferece o download de ferramentas legítimas, tipo o Olama, o LM Studio, que servem para rodar modelos de linguagem grandes localmente no computador. Ah, então parece inofensivo no começo. Mas tem um porém, claro. Sempre tem, né? O problema é que esses instaladores vêm com um malware de brinde, chamado Browser Venom. Browser Venom, nome sugestivo. E o que ele faz? Seu usuário está no Windows e executa o instalador com privilégios de administrador, o que muita gente faz sem pensar, o malware entra em ação. Ele configura o navegador para rotear todo o tráfego da pessoa por servidores dos criminosos. Nossa, aí eles conseguem interceptar tudo, né? Exatamente. Permite o roubo de dados sensíveis, como credenciais de banco, senhas de redes sociais, tudo. E o Brasil, olha só, está entre os países com mais vítimas identificadas, junto com Cuba, México e outros. Caramba, tem que ter muito cuidado com esses anúncios e downloads mesmo de ferramentas que parecem legítimas. A fonte é tudo. Muita atenção mesmo. Agora mudando completamente de setor. Energia. A Tim Diajano da TechCrunch trouxe uma notícia preocupante. A Powin, que fabrica aquelas baterias gigantes para redes elétricas, sabe? Sim, baterias de grande escala. O que aconteceu com eles? Entraram com um pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos, o famoso Chapter 11. A dívida declarada é enorme, passa de 300 milhões de dólares. Uau, 300 milhões? Mas eles não eram grandes nesse mercado? Eram. Usavam células LFP, que é um tipo de bateria de fosfato de ferro-lítio importadas da China. Parece que estavam com problemas na cadeia de suprimentos e também com possível impacto de novas tarifas. A questão das tarifas sino-americanas sempre pesa, né? Pesa. E a situação já vinha complicada. Recentemente tinham conseguido um empréstimo de 200 milhões de dólares da KKR, mas ao mesmo tempo demitiram quase 250 funcionários. Ficaram só com 85. Nossa, um corte drástico. E o CEO? Também foi substituído. É um baque considerável para o setor de armazenamento de energia nos Estados Unidos,
porque a Powin era a terceira maior em capacidade instalada lá. Complicado. Mostra como esse mercado ainda é volátil, né? Muito. Agora, uma polêmica que deu o que falar aqui no Brasil, reportada pelo André Luiz Dias Gonçalves no Tecmundo. Envolve uma jovem mineira, Laísa Peixoto. Ah, eu ouvi falar disso. A história da primeira astronauta brasileira, né? Essa mesma. Ela viralizou afirmando que seria a primeira astronauta do Brasil, que estava fazendo treinamento na NASA e que tinha um voo previsto para 2029 pela Titan Space. Pois é, a história parece incrível, mas aí começaram a aparecer as inconsistências, né? Exatamente. A própria NASA veio a público negar qualquer vínculo formal de treinamento de astronauta com ela. Disseram que o programa que ela citou é, na verdade, um workshop para estudantes, não formação de carreira. E tinha mais coisa, né? A universidade dela. Sim, a UFMG informou que ela abandonou o curso de física. Também não acharam registro dela na Universidade Columbia, que ela tinha mencionado, e a tal da Titan Space. Essa empresa não tem ligação com a NASA, né? E nem autorização da FAA, que é tipo a ANAC dos Estados Unidos, para fazer voos espaciais tripulados. Nada disso. A Titan Space até confirmou que selecionou a jovem para uma viagem espacial, mas é uma viagem comercial, turismo espacial mesmo. Custa a partir de $1 bilhão. Não tem nada a ver com ser parte da equipe técnica ou astronauta no sentido tradicional. Entendi. Então a história foi bem inflada, digamos assim. Uma pena, né? Mas é importante checar essas informações. Muito importante. E pra gente fechar, uma notícia do mundo das celebridades e criptomoedas com o Luke Olinga no Gizmodo. O astro do basquete, Shaquille O'Neal, resolveu uma pendenga judicial. O cheque? O que ele aprontou? Ou melhor, o que ele resolveu? Ele pagou $1,8 milhão para encerrar um processo. Ele estava sendo processado pelo papel que teve na promoção daquela exchange de criptomoedas que faliu, a FTX. Ah, o caso FTX, que envolveu um monte de gente famosa, né? Tom Brady, Larry David. Isso. E o Shaq foi um dos primeiros a fazer acordo. A acusação era que ele promoveu a FTX como se fosse algo seguro e confiável, e teria recebido uns $750 mil por isso. E depois a FTX quebrou e muita gente perdeu dinheiro. Complicado para a imagem dele, né? Com certeza. E reforça aquela discussão sobre a responsabilidade das celebridades quando fazem propaganda, especialmente de coisas voláteis como criptoativos. Sim, ainda mais agora que os órgãos reguladores, tipo a ASEC, lá nos Estados Unidos, estão bem mais de olho nesse tipo de endosso. E parece que esse não foi o único problema do Shaq com cripto, né? Não foi. Ele também já tinha feito um acordo num outro caso envolvendo NFTs que não deram certo. Parece que ele precisa escolher melhor onde investe e o que promove. Definitivamente. É o sinal dos tempos, né? O mundo cripto atraiu muita gente, mas também trouxe muitos riscos e polêmicas. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!